Sejam todos muito bem-vindos, então, ao canal Dunk 3D. Sim, eu sou Danilo Bianchi e hoje eu vou falar pra vocês sobre STL. Você sabe o que é um STL? Vai descobrir agora, então. E se você está acessando esse canal pela primeira vez, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like também e comentar se você sabe o que é um STL, se você acha que sabe o que é um STL, se interfere isso em alguma coisa, o que pode trazer de diferente na sua vida saber o que é um STL. Esse canal a gente fala muito sobre odontologia digital e muita coisa sobre impressão 3D também, que está dentro da odontologia digital, né? Redundante. Segue aí, ô infeliz. E o tema de hoje, então, é o que é um STL. Vamos dizer que seria esse o principal motivo de tudo que a gente faz em odontologia digital. Praticamente tudo que a gente faz com escaneamento e impressão 3D e fresagem. Então eu vim aqui para te explicar o que é o STL e o que ele significa. Bom, gente, para quem não sabe nada de odontologia digital, a gente tem praticamente um mecanismo que nós utilizamos para conseguir reconstruir coisas em 3D. Ou seja, pegar a sua arcada, pegar a sua face, qualquer coisa que você queira trabalhar no computador e transformar ele num arquivo 3D. Isso se chama escaneamento. Existem vários scanners no mercado, existem praticamente dois tipos de scanner, três tipos na verdade. É um scanner intraoral, um scanner de bancada e um scanner facial. Isso é conversa para outro vídeo, mas basicamente são esses três tipos de scanner que vão fazer com que você pegue aquele seu dente, né, praticamente, e transforme ele num arquivo sendo passível de ser trabalhado dentro do computador. Quando nós escaneamos a boca do paciente, a gente transforma esse escaneamento em algum arquivo. Pensa comigo que esse vídeo que está sendo rodado para vocês é um arquivo .mp4. Quando a gente tinha aqueles Discman, lembra? Aqueles iTouch lá, como é que chamava? iShuffle, essas coisas, eram .mp3. As fotos são .jpeg, né, a grande maioria delas. E existe um arquivo digital 3D que se chama .stl. Então, o arquivo .stl nada mais é do que um tipo de arquivo que vai ser lido em softwares 3D. Tá? Então, softwares 3D vão conseguir transformar esse arquivo em alguma coisa. Então, a primeira coisa já é para vocês pensarem, não é um arquivo odontológico, tá? É um arquivo de objetos 3D. Para vocês terem ideia, se utiliza isso em engenharia, em arquitetura, em vários outros segmentos de impressão 3D e de coisas 3D, softwares CAD e CAM. E o que significa STL? Bom, STL, na verdade, ele não é um acrônimo inicialmente, né? Ele veio de estereolitografia, que é a impressão por luz, mas hoje em dia é um acrônimo, que seria S de Standard, T de Triangle e L de Language, né? De linguagem. Então, STL nada mais é do que uma linguagem universal de triângulos, uma linguagem comum de triângulos. E aí vocês vão me perguntar, Danilo, mas por que um triângulo? Vamos lembrar lá da escola, né, lá do cursinho, quando a gente fazia, que duas retas, né, ou na verdade, dois pontos formam uma reta. E três pontos não colineares, porque senão seria uma reta, né, com três pontos. Três pontos não colineares formam um plano. Então, um triângulo é um tipo de plano. Por isso que o STL ele é o arquivo universal de triângulos, é o arquivo comum de triângulos. Por quê? Em qualquer software você vai conseguir ler o seu arquivo STL. Então, assim como o JPEG você abre em qualquer celular, em qualquer computador, o STL é a mesma coisa, ele é um arquivo universal. Antes de derivar para outros arquivos, sempre se utiliza o STL, pelo menos na grande maioria. Então, para vocês entenderem, assim que você escaneia aquele paciente, você vai ter um arquivo STL, você vai ter um arquivo que é uma malha de triângulos. Vocês vão ouvir muito falar nesse termo malha. É algo super normal, tá? A gente utiliza a malha para várias coisas. Então você vai pegar aquele seu arquivo inicial, né, aquele seu STL inicial, e vai transformá-lo em alguma coisa, seja ele numa guia periodontal, seja ele numa contenção, seja ele numa prótese ou numa placa de bruxismo. Qualquer coisa você vai transformar a partir desse seu
arquivo inicial, que seria o registro daquele paciente, tá? Seria a moldagem daquele paciente, só que de forma digital, que é muito mais legal. Outro ponto para vocês terem em mente também é que o STL, gente, ele cru, ou seja, quando você escaneia a boca do seu paciente, ele é um arquivo linear. O que seria um arquivo linear? É um arquivo que ele só existe no computador, ele é um arquivo virtual. Ou seja, você não adianta querer fazer alguma coisa com ele, querer fabricar ele, né, fazer uma manufatura dele, que não vai adiantar. Por quê? Porque ele só existe no computador. Por isso que muitas vezes a gente tem que escanear o paciente e jogar em um software. E nesse software a gente vai transformar esse arquivo STL cru num arquivo STL volumétrico. Então, num arquivo STL linear, num arquivo STL volumétrico, porque só com volume que nós vamos conseguir imprimir ou fresar aquele objeto. E vocês são super espertos, eu tenho certeza que vocês estão se perguntando. E, Danilo, interfere a quantidade de triângulos, né? Quanto mais triângulo, melhor. Como é que funciona? Eu vou dar uma lida aqui num artigo da 3D Lab, que é muito interessante. Eu vou deixar aqui embaixo também como leitura complementar para vocês. O formato de arquivo STL pode definir formas complexas, matematicamente falando, poliedros com qualquer face poligonal. Na prática, é usado principalmente para descrever o layout de triângulos em um espaço virtual. Até aqui tudo que a gente falou. Mergulhando um pouco mais, cada face do triângulo é descrita por uma direção perpendicular e 3 pontos que representam as intersecções desse polígono. O arquivo STL fornece uma listagem completa das coordenadas x, y e z dessas intersecções e perpendicularidades. Para o modelo básico, suas superfícies podem ser representadas usando alguns triângulos. Para modelos de resolução mais alta, são necessários mais triângulos, mais para replicar a superfície. Quanto mais triângulos formam o modelo, maior o tamanho do arquivo e mais detalhado é este objeto. Ou seja, sim, quanto maior a quantidade de triângulos, mais detalhe vai ter aquele seu objeto. Vocês estão vendo aí nessa imagem que é autoexplicativa. Então pensem como os pixels, né? Quando você está vendo um vídeo no YouTube com 240p, você vê com uma qualidade horrível. Quando você vê um vídeo no YouTube em 4K, é uma qualidade gigantesca. E é a mesma coisa com os triângulos. Por quê? Existe numa área, tá? Numa mesma área, existem vários triângulos pequenos. Quanto maior a quantidade desses triângulos pequenos, mais densa vai ser essa malha. Com certeza vai ser mais pesado o seu arquivo, mas vai ter mais detalhe. Por isso que você tem que saber quando utilizar esse aumento de triângulos. E muitas vezes, quando a gente está escaneando prótese, por exemplo, que a gente vai ter essa quantidade maior de triângulos. A grande maioria dos scanners, eles possuem essa opção de você escanear com maior quantidade de triângulos, como se você estivesse troquelizando aquele dente. Alguns chamam de opção HD, alguns chamam de opção zoom in, outros chamam simplesmente para você selecionar aquele dente, e quando você seleciona, você está transformando ele num troquel, tá? Então, cada um tem a sua maneira, mas a grande maioria tem essa opção para te oferecer. Isso é bastante interessante quando nós estamos falando de um preparo subgengival. Eu preciso de mais informações ali daquela região e preciso que seja mais profundo. Então, eu vou precisar que tenha uma maior quantidade de triângulos. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, tenha em mente que o STL ele é uma compilação, de informações que são transformadas em triângulos. Então, aquilo que você escaneou, aquele objeto, vamos pegar um microfone aqui, é uma informação que tem vários triângulos porque formam um plano, e aí você consegue jogar para a sua televisão, para o seu computador, para conseguir trabalhar com ele. E aí, para vocês entenderem um pouquinho na prática, o STL ele é um arquivo linear. Quando a gente abre ele no Mesh Mixer aqui e aperta W para conseguir ver os triângulos, a gente vê claramente que internamente dele não existe nada. E ele só existe informação na parte de fora. E vê que nas curvas, ou seja, onde tem maior profundidade, normalmente tem uma maior quantidade de triângulos também. Então, isso é uma consequência, tá? E aí talvez uma outra pergunta que surja, Danilo, tem como eu transformar uma região que está com poucos triângulos, uma região com maior quantidade de triângulos? Oh yeah! Nós temos sim, gente, só que tenham em mente que
Não adianta eu escanear uma coisa que tem uma quantidade de informação e você transformar ele em uma certa quantidade de informação, tá? Então tem que estar bem escaneado aquilo que você está fazendo para você conseguir fazer esse passo que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu abri aqui, né? Eu fiz o meu modelo no Mesh Mixer, vocês podem acompanhar no card, eu vou deixar aqui para vocês verem. E aí eu apertei W, então vocês vejam que a minha base tem muito menos triângulo do que o resto da minha malha, porque a base é simplesmente um corte, a base é simplesmente uma reta. Mas por algum motivo eu quero transformar ela em maior quantidade de triângulo, tá? Não tem por que você fazer isso, mas algum motivo você vai achar. O que eu faço? Eu vou lá em Sculpt, né, de escultura, clico em Brushes e aí você vem lá aqui nesse triângulo aí que chama Refine, né, de refinamento, como se você estivesse refinando aquela região. E aí você pode passar nele que ele já vai aumentar a quantidade de triângulos. Então vejam que a diferença da quantidade de triângulos um para o outro, tá? E aí tem uma outra maneira da gente fazer também quando você quer ajustar uma prótese, por exemplo, deixar ela com mais quantidade de triângulo. Você vai refinar, você vai dar um remesh. E aí esse remesh a gente consegue ver claramente que quando a gente dá o remesh e aumenta, né, a quantidade ali dele, o que era cheio de pontinhas naquela região e era plano, agora está com mais rugosidade. Isso traz melhor detalhamento, principalmente quando eu estou falando de algum elemento, né? Então, um elemento de um incisivo central que possui mamelos ali, que possui área de reflexão, que talvez interfira bastante na hora que você está caracterizando. Então, é algo bem interessante quando você está mexendo com a parte de prótese, você utilizar esses artefatos, principalmente quando você tem algo que está com pouca qualidade ali e você gostaria de uma qualidade maior. Bom, espero ter conseguido explicar para vocês o que é um STL, espero que vocês tenham entendido. Curtam esse vídeo, compartilhem também com as pessoas que não conhecem, que queriam entender um pouco mais e se inscreve porque a gente está chegando quase em 5.000 inscritos em 2 anos. Isso é uma marca pra gente e eu vou fazer questão de postar quando isso acontecer, tá bom? Um forte beijo, um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!